Fala pessoal do canal fisiculturismo.com.br, sou eu aqui, professor Luciano Marçal. Estou aqui para falar hoje sobre 5 erros que impedem vocês de ganharem massa muscular. Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. O primeiro erro, olha só, é bem simples. Qual que é? Qual é o primeiro erro? É que eu não gravei a do negócio. Ele é tão simples que não é. Erro de número 1, olha só, é aumentar a quantidade de proteína por refeição. Às vezes vocês aumentam tanto a quantidade de proteínas que podem causar vários problemas relacionados à sua saúde. Tá? Aumento de ureia, geralmente pode dar até gota, sabe o que é gota? Gota geralmente é uma inflamaçãozinha. É gota mesmo? E eu nem sei o que é gota, cara. O que é gota? Eu só lembro do Zé Eu esqueci. Gotinha da campanha. Gota. Gota é dor na articulação do pé. Isso. Gota ou inflamação gotosa. É uma inflamação que se dá praticamente dentro das articulações, pelo excesso de ureia. Tá? Isso é um dos processos que se dá pelo excesso de proteínas. Ah, mas pelo excesso de proteínas eu vou ganhar um pouquinho mais de gordura, um pouquinho mais de carboidrato para dentro da musculatura? Pouco provável que isso ocorra, ok? Esse é um dos fatores. Então, assim, tente sempre distribuir a quantidade de proteínas entre as refeições. Tranquilo? Processo número 1. E qual que é a quantidade ideal, Marçal? A quantidade ideal de proteína, obviamente, é em torno de 1,5 a 1,8 por quilograma de peso corporal. Se estiver utilizando esteroides anabólicos, pode até aumentar um pouquinho mais, mas sempre procure um profissional na área de endocrinologia para que você consiga fazer esse trabalho, ok? Isso é por dia ou por refeição? Por dia. Por dia. Por dia. Quantidade de refeição tem algum número ideal ou não? Você distribui sempre isso entre as refeições diárias, tá? Pode fazer o cálculo e dividir de acordo com as refeições diárias para que você faça o trabalho direitinho. E Beleza? essa quantidade para quem toma esteroide seria mais ou menos quanto a mais? Uns 20? Aí pode variar de acordo até com o peso da pessoa. Tem pessoas, atletas, por exemplo, já vi chegando até entre 3,5 a 4 por quilograma de peso corporal. É bastante coisa. Ok? Ok. Detalhe, tem horas que você vai aumentar isso numa quantidade tão grande que você pode eliminar pela urina, tá? A quantidade de ureia aumenta, você vai só eliminando e é prejudicial à saúde. Outro ponto também relacionado ao primeiro é a quantidade baixa de proteína que você deve ingerir. Tá? A gente tem que sempre adequar para que a gente consiga ter um ganho maior de massa muscular. Se você aumenta um pouquinho, se você diminui a quantidade de proteínas ingeridas durante o dia, é melhor você aumentar a quantidade de carboidrato. Aí uma outra estratégia geralmente utilizada para ganho de massa muscular, para que você mantenha ali o seu consumo calórico diário. Beleza? Então nem muito e nem pouco. Tem que Nem muito e nem pouco. A gente vai trabalhando sempre pelo equilíbrio, ok? De acordo com o seu peso corporal. Segundo tópico, procurem sempre se hidratar. Tá? Seu corpo é sempre formado por praticamente 70% de água. Então, para tudo que você for fazer, mantenha uma ingestão de água adequada. Beleza? Nesse processo aí. Não deixe de beber água. Sempre antes, durante e depois. A maioria das pessoas colocam entre 30 ml até 50 ml por quilograma de peso corporal. Essa é a ingestão de água que você deve ingerir durante o dia. Beleza? Procure sempre se hidratar. Algumas pessoas utilizam água de coco, um isotônico até, para você aumentar um pouquinho mais a quantidade e se hidratar melhor. Outras pessoas utilizam chá, que também é fácil de fazer e você consegue ter uma ingestão boa de água durante o dia. Ingestão líquida é sempre fundamental para que você tenha esse aumento de massa muscular. Esse é um erro que a maioria tem, de não beber água, ok? Qual que é a Bastante quantidade água. de água na composição do corpo? Essa é boa, hein, Marçal?
Vamos colocar aí em torno de 70% a 80% é composto de água. Ou seja, se não tomar água, Por favor, você não vai acabar crescer. desidratando e vai acabar não crescendo. A maioria das reações químicas feitas dentro do seu corpo é formada pelo transporte de água dentro da musculatura também. Beleza? Então continue fazendo isso. Beba bastante água. Dá mole não. Terceiro ponto, não respeitar o tempo de descanso adequado. Por que isso? Nesse tempo de descanso é que você tem uma recuperação da musculatura para que você possa voltar a trabalhar novamente, tá? A gente trabalha sempre com um processo de supercompensação. O que seria isso? Você machuca a musculatura, você precisa que ela se recupere para fazer o trabalho e logo em seguida você consegue fazer um trabalho um pouco mais forte. Essa é a tendência, tá? Nem sempre isso ocorre, dependendo do nível que você está. Mas o trabalho de recuperação é extremamente importante para que você melhore seu desempenho também. Conseguiu recuperar de acordo, a sua musculatura vai acabar crescendo também. Obviamente, a gente tem que pensar nos outros pontos anteriores, tanto na parte da dieta, quanto da outra parte que era, Da hidratação, água. tanto da parte da dieta, quanto da parte da hidratação. E logo em seguida, a recuperação muscular. E qual é o tempo de recuperação? Tempo de recuperação, em média, dependendo da intensidade com que você trabalha, obviamente, a gente tem que analisar vários fatores em cima. Tempo de intensidade de treino, volume de treino, densidade, ou seja, tempo de intervalo entre uma série e outra. Tem vários fatores que a gente tem que analisar. Mas, em média, entre 3 e 7 dias. Isso para hormonizado e não hormonizado? Tem uma Isso para diferença? hormonizado e não hormonizado. Para quem tiver hormonizado, obviamente a recuperação é um pouquinho mais rápida. A gente consegue dar um estímulo maior em menor tempo. Beleza, mas em média então de 3 a 7 dias. Vamos colocar aí entre 3 e 7 dias, em média. Mesmo grupo muscular no máximo uma vez por semana. O mesmo grupo muscular pode ser treinado até 2 vezes na semana. Obviamente tem musculaturas que recuperam muito mais rápido, por exemplo, como grupamentos musculares pequenos. Panturrilha, abdômen, bíceps, tríceps, geralmente recuperam muito mais rápidos. Então a gente consegue treinar até entre 72 horas, 48 horas a gente consegue voltar e treinar essa musculatura, dependendo de como é a recuperação de cada um. Obviamente a gente tem respeitando a individualidade biológica de cada um, tá? E esse bem simples. descanso também tem a ver com sono? Sim, claro, o sono é totalmente recuperador, tá? Então assim, pelo menos entre 6, 7 horas, 8 horas de sono é o ideal. Não mais e nem menos, senão a gente começa a utilizar outros tipos de hormônios que vão impedir que você se recupere da forma correta. Outro ponto que vocês devem se atentar é manter a regularidade na hora de fazer os exercícios físicos, tá? É um erro muito comum da maioria. Às vezes a pessoa chega na academia, paga um mês, vai 2, 3 vezes. Manter a regularidade é um dos processos que vai fazer com que você ganhe mais massa muscular. Eu coloco em torno de 4 a 6 vezes na semana, pelo menos. Pode fazer os 7 dias? Sem problema nenhum, desde que tenha o descanso adequado e não treine sempre as mesmas musculaturas. Beleza? Isso é um dos fatores. Então, Tranquilo? no mínimo 4 vezes na semana. Eu considero pelo menos 4 vezes na semana o ideal. Tem gente que coloca como 3, tem gente que coloca como 2, mas para você manter um efeito crônico relacionado ao exercício físico, pelo menos 4 vezes na semana. Perfeito. E pode treinar todo dia também, se der o descanso. Pode. Os grupamentos. Fazendo o trabalho todos os dias, alternando os grupamentos musculares, não tem problema nenhum. Beleza? Mas procura sempre um profissional para te auxiliar, para que você não embole um pouquinho as musculaturas a serem utilizadas, tá? Principalmente com peitoral, tríceps, ombro, que utilizam o tríceps o tempo inteiro. Beleza? Esse é um dos fatores aí que você deve se atentar para que você ganhe mais massa muscular. Por favor, não erre nisso, hein? E nessa regularidade, há necessidade de periodização ou pode estar repetindo sempre o mesmo treino? Sempre periodize o seu treino. A gente periodiza o treino geralmente em 3 etapas. O trabalho de deload, o trabalho de base e o trabalho de choque. Geralmente nesses 3. Conseguiu fazer esse trabalho? Você vai ter uma meia vida, uma vida útil muito mais longa, para falar a verdade. Beleza? Com relação ao treino. E vai minimizar bastante as lesões que podem ocorrer durante o caminho. E por último,
uma das coisas que são piores para que você ganhe massa muscular: o consumo de bebida alcoólica. Ah, mas tem alguns nutricionistas que passam para a gente beber alguma coisinha ou outra. Por você sociabilizar com a maioria das pessoas, geralmente você não toma só uma taça, ou só um gole, ou só um drink. Você acaba tomando muito mais. As bebidas alcoólicas são pobres em nutrientes. Segundo ponto, o processo inflamatório causado pelas bebidas alcoólicas é muito grande. Então, o que seu corpo vai sempre fazer? Ele vai procurar se equilibrar. Para que ele se equilibre, ele vai precisar com que todos os nutrientes que você consuma acabe com aquele tipo de inflamação que você está utilizando. Então, por favor, não beba se você quer ganhar massa muscular. Beleza? Você não bebe nada, Marçal? Eu, muito pouco provável. Nada. Praticamente nada. Eu bebo praticamente quando minha mulher fala assim: vamos beber uma taça de vinho? Vamos, eu vou lá e acompanho. Mas fora isso, difícil. E faz alguma diferença hormonizado e não hormonizado? Para hormonizado ainda pior. Né? A gente sabe que os hormônios ainda, eles passam pelo fígado também, tem uma certa hepatotoxicidade, né? E o álcool também. Então, quando você junta os dois, o trabalho para o fígado acaba sendo um pouquinho mais forte, né? Ele trabalha bem mais, o que pode causar vários tipos de hepatite e tudo mais. Então, não é viável. Então é isso, pessoal. Se atentem a esses 5 tópicos para que você ganhe mais massa muscular. E a gente está aqui hoje na Engenharia do Corpo, aqui em Vicente Pires. Agradecimento imenso a todo o pessoal, a toda a equipe da Engenharia do Corpo, que acabou dando nosso suporte para que a gente pudesse gravar esse conteúdo para vocês. Tranquilo? Tamo junto. E suas redes aí, eu quero saber. Se liga aí. Você me acha no marcal.oficial, no Instagram, no Facebook, Luciano Marçal, e Tem YouTube, não? no YouTube. Ainda não. Tem, Tem? só não lembro dele. Vamos mais YouTube aí também. Cadê o YouTube? Cadê meu YouTube? Cadê meu YouTube? Subiu? Cadê meu YouTube? Não subiu não, ele tá por aí. Canal no YouTube, Marçal Top Team. Aí, lá com uma bela de uma bolinha. Então ali no canal do YouTube você pode me encontrar no Marçal Top Team, e tem alguns tópicos lá, alguns trabalhos de treinamento, vídeos de poses e tudo mais. Dá uma olhadinha lá. Legal. Isso é legal. Show. Valeu.